Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das perguntas mais antigas e, sinceramente, mais profundas que existem. É uma questão que está lá pulsando no coração do Salmo 24 e que nos desafia a olhar tanto para cima, para o céu, quanto para dentro da gente. Bom, o ponto de partida é esse aqui. O salmista, que é o rei Davi, já começa cravando uma verdade fundamental: a soberania absoluta do Criador sobre tudo. Não é uma opinião, sabe? É uma declaração de posse. Tudo, absolutamente tudo, pertence a ele. E só pra gente ter uma noção da escala desse criador, esse número aí, 93 bilhões, é o diâmetro estimado do universo que a gente consegue observar. Em anos-luz, é uma vastidão que a nossa mente nem consegue processar direito. E é diante desse poder todo, dessa majestade, que o salmista se vê, e isso leva a uma pergunta que é, assim, inevitável. Em meio a essa grandeza cósmica, a pergunta de repente vira algo super pessoal, que fura a gente por dentro. Se o Criador é tão imenso, tão inalcançável, como é que alguém, um ser humano, pode sequer sonhar em se aproximar? Como é que a gente pode ficar na presença dele? Essa é a grande questão que nós vamos desvendar hoje. E essa aqui vai ser a nossa jornada. Vamos passar pela pergunta, pelo padrão que foi exigido, pela história chocante de como o próprio autor do Salmo falhou miseravelmente, pela confrontação que mudou tudo e, no final, pela revelação surpreendente de quem de fato pode entrar. Então, beleza. O Salmo não joga a pergunta no ar e sai correndo. Ele dá uma resposta bem direta, um padrão claríssimo. Vamos dar uma olhada em quais são essas qualificações para poder entrar nesse lugar santo. O ponto central é este. As duas primeiras condições são mãos limpas e coração puro. E o texto faz questão de separar as duas coisas. Não é só sobre o que a gente faz por fora, sabe, as nossas ações que todo mundo vê, é também sobre o que está aqui dentro. As nossas intenções, os nossos pensamentos, a real integridade do nosso coração. E tem mais uma. O terceiro requisito é não entregar a alma à vaidade. A palavra original em hebraico aqui é shav, que quer dizer vazio, ilusão, fumaça. Em outras palavras, é não ter uma vida que se apoia em coisas falsas, que não tem valor de verdade, valor eterno. É uma questão sobre o propósito da nossa vida, no fundo. E agora, a gente chega na grande ironia da história. O cara que escreveu sobre esse padrão moral tão elevado, o rei Davi, ele mesmo falhou de um jeito espetacular em cumprir isso. A história dele é um retrato do que acontece quando esse padrão é quebrado. A queda de Davi não foi um deslize, um vacilo de um segundo, não. Foi uma sequência de escolhas. Tudo começou com ele à toa, ocioso, e isso levou à cobiça. Da cobiça para o adultério foi um pulo. E para tentar encobrir tudo, ele planeja um assassinato. Resultado? Suas mãos ficaram sujas de sangue e o coração dele completamente impuro. Ele trocou tudo pela vaidade dos próprios desejos. Davi, claro, tentou varrer o pecado para debaixo do tapete, mas o Criador do universo, aquele que vê tudo, enviou o profeta Natã para confrontar o rei. E o jeito que o Natã faz isso é simplesmente genial e devastador. Natã não chega acusando, ele conta uma história. Uma história simples, super emotiva, sobre um homem podre de rico que, para não mexer no seu rebanho gigante, vai lá e rouba a única ovelhinha de estimação de um homem pobre. Uma ovelha que era tratada como se fosse uma filha. A reação de Davi é imediata. É fúria pura. Ele, na posição de rei, solta um julgamento super severo, cheio de uma justiça que ele mesmo não tinha. Ele não faz a menor ideia de que está assinando a própria sentença. E então, com pouquíssimas palavras, Natã despedaça o mundo de Davi. Tu és esse homem. Naquele instante, a parábola deixa de ser uma história e vira um espelho, forçando o rei a encarar de frente o monstro que ele tinha se tornado. O que Davi faz depois dessa confrontação define todo o resto da sua vida. Em vez de mandar matar o profeta, ele se quebra por inteiro. E desse coração em pedaços nasce um outro salmo, o Salmo 51, que é talvez a oração de arrependimento mais poderosa que já foi escrita. Presta atenção no que Davi pede. Ele não está só pedindo desculpa. Ele pede para ser lavado, para ser purificado. Ele reconhece que o pecado dele, no fim das contas, foi contra Deus. E o mais importante de tudo, ele pede: cria em mim um coração puro. Ele sacou que o problema não era só o que ele fez, mas quem ele era por dentro. E aqui está a grande descoberta dele. O que agrada a Deus de verdade não são rituais, não são sacrifícios de animais. É a atitude do coração.
um espírito quebrado, um coração arrependido. Essa é a única coisa que pode, de verdade, nos levar para perto de Deus. Agora, com tudo isso em mente, vamos voltar lá para o Salmo 24, porque com essa nova compreensão que Davi teve, o final do Salmo ganha uma luz totalmente nova. A história não é mais sobre perfeição humana, é sobre algo infinitamente maior. Depois de descrever um padrão que parece impossível de alcançar, Davi tem uma epifania. A geração que pode subir o monte não é a geração dos perfeitos, é a geração que busca a Deus. E como eles buscam? Sendo como ele foi. Pessoas que erram, que reconhecem sua sujeira e que buscam a face de Deus com o coração em pedaços. E aí o salmo vira uma explosão, um canto de celebração. É um chamado para as portas antigas se escancararem, não para um ser humano justo, mas para um rei, o rei da glória. As portas, quase como se fossem guardiães, perguntam. Elas desafiam. Quem é que tem o direito de entrar aqui? E a resposta vem com força total. É o Senhor, aquele que tem todo o poder. Ele não pede licença para entrar. Ele entra porque tem esse direito. A pergunta vem de novo, como que para não restar nenhuma dúvida. A tensão aumenta. Quem, afinal de contas, é este rei? E aqui está a resposta final que amarra toda a história. A pergunta lá do começo, quem pode subir, finalmente encontra a sua resposta. E a resposta é, por mérito próprio, ninguém. Ninguém tem as mãos limpas e o coração puro que o padrão exige. Por isso, a solução não é alguém conseguir subir, mas sim o Rei da Glória descer. Ele é o único que cumpre o padrão. E ele entra, abrindo o caminho para que aquela geração que o busca, a geração de corações quebrantados, possa finalmente segui-lo até a presença de Deus.